Meus bons, bem-vindo a mais um vídeo do canal, eu sou o Gabriel. No vídeo de hoje eu vou comentar sobre o que é o futebol moderno e o porquê que o brasileiro não sabe o que significa ser contra o futebol moderno. O brasileiro tem o costume de achar que o futebol moderno ele é uma fusão de interesses políticos que as pessoas colocam no futebol. Por exemplo, o que é um exemplo de futebol moderno para um brasileiro médio que não sabe o que significa futebol moderno? Ele acha que você levantar a bandeira LGBT no estádio é posição política e você não pode fazer isso no futebol. O jogador não pode se manifestar porque ele acha que futebol e política não se misturam. Futebol moderno é aquele futebol que a galera tá querendo colocar regra e ditar o politicamente correto e fica falando que o futebol moderno está acabando com o futebol porque é muito mimimi, sendo que na realidade o futebol moderno não é isso. Para começo de conversa, você falar que futebol e política não se misturam é uma tremenda numa mentira, porque historicamente o futebol sempre foi utilizado como massa de divulgação política. É verdade. Seja com o Hitler, que ficava promovendo times que ele considerava estar mais adequado ao estilo de alemão que ele queria, que ele chamava de ariano, que para ele era a raça suprema e perfeita. Ele fez isso com diversos times da Alemanha, como o Schalke 04. O futebol foi usado pelas ditaduras aqui da América do Sul também, tanto pela brasileira, com a Copa de 70, que eles lançaram o 90 milhões em ação, pra frente Brasil, no meu coração. Aí era visivelmente para poder promover a ditadura. A Argentina então nem se fala, né? A ditadura argentina visivelmente fraudou uma Copa do Mundo para a Argentina ser campeão e promover o regime militar. Não só no futebol, em diversos outros esportes também foram utilizados como massa de divulgação e propaganda política. As Olimpíadas, idem. Porque, querendo ou não, o esporte desenvolvido é uma condição de você mostrar que a sua cultura está desenvolvida, que você tem tanto dinheiro sobrando, você tem tanta infraestrutura nos outros setores que você consegue financiar atletas de alto nível. Então o esporte é sim uma vitrine de exportação política. Tem exemplos de outros esportes, como por exemplo, o hóquei. Tem um confronto histórico que aconteceu na década de 70, que os Estados Unidos chamam de Miracle on Ice. Na real, nada mais foi do que um jogo de hóquei entre Estados Unidos e União Soviética, que os soviéticos estavam ganhando, e os Estados Unidos no final conseguiram um milagre, e por isso que foi conhecido como milagre, né, no gelo, que é o Miracle on Ice. O moderno não é sobre você envolver política no futebol, muito pelo contrário, isso é uma prática antiquíssima você meter esporte no meio da política. Então já começa por aí que não tá certo o pensamento do brasileiro. Segundo, aí ficar levantando, obrigando a gente a gostar dos LGBT é uma prática do futebol moderno, eu me sinto. Também não é sobre isso. O que é o futebol moderno então, de fato, que realmente acontece, que tem jornalista que fala que é contra o futebol moderno e espero eu que seja por esse motivo também, não por esses motivos genéricos que eu acabei de citar pra vocês. O que seria esse futebol moderno? O futebol moderno nada mais é do que você implementar as táticas liberais capitalistas no futebol. Ai, Gabriel, lá vem você com seu papo de comunista. Não é. É visível que o empresariado adentrou o futebol e criou raízes muito fortes desde a década de 90. Eu falei aqui em outro vídeo que o futebol na década de 90 ele teve, né, um salto gigantesco, porque foi onde começou esse negócio aí da Europa mandar no futebol e ser o melhor campeonato do mundo, o campeonato mais disputado, os caras te empurrarem goela abaixo, que é isso, a verdade absoluta do mundo acabou. Esse é o futebol moderno. O futebol moderno não é o futebol que coloca a bandeira LGBT no estádio, não é que apoia a causa humanitária, não é que apoia você quebrar a desigualdade no mundo. O futebol moderno é você transformar o futebol num negócio e você prezar muito mais pelo negócio do que pelo esporte. Como, por exemplo, a gestão atual do Flamengo. O Landim, ele preza muito mais o lucro e a construção de uma imagem forte no mercado do Flamengo do que necessariamente o mérito esportivo. Tanto que ele, mesmo no meio da maior pandemia sanitária daqui do globo recentemente, ele colocou valores exorbitantes do Flamengo, ele se preza só para poder enriquecer, só para poder conseguir cada vez mais dinheiro. E não estou falando aqui que o dinheiro não é importante, o dinheiro é sim importante, só que para o mundo esportivo não é o principal. As pessoas jogam bola e assistem futebol porque elas gostam de assistir futebol. É um esporte, é um passatempo, não é um negócio. Tanto que os times daqui eles são diferentes dos esquemas de negócio que tem, por exemplo, na Europa, que tem um dono do time. Nós não temos donos de times no Brasil, porque o futebol no Brasil ainda não é um negócio. O futebol moderno veio para quê? Para tentar mudar isso, para começar a fazer aqui no Brasil o que aconteceu na Europa. Donos de times. Seu futebol moderno é o empresário tomar posse do clube e tirar os pobres de dentro do clube, acabar com o setor popular do clube, elitizar o clube, transformar o estádio em arena.
acabar com a geral, acabar com o bandeirão, acabar com fogos de artifício, acabar com sinalizadores nos estádios. Você transformar o torcedor num consumidor. O cara que ele tem uma teoria de lugar e não lugar, é um antropólogo que ele define o lugar, é um lugar que você cria memórias, você cria raízes, que no caso é o estádio antigo, que é onde você tem a churrascada que a galera fazia na rua, aquelas festas no entorno dos estádios, a galera na geral, todo mundo apertadinho, gritando pelo time, criando uma sensação de pertencimento àquele lugar. E o futebol moderno quer acabar com isso, ele quer transformar num não lugar, que é o quê? É o contrário do lugar. Se o lugar você cria vínculo, o não lugar você não cria vínculo. Você é basicamente uma pessoa que vai passar ali, não vai criar nenhum vínculo com aquele lugar, você não vai ter uma relação profunda com aquele lugar, você não vai conhecer pessoas naquele lugar, como por exemplo, uma estação de metrô ou um ônibus, que pode vir a desenvolver uma empatia, só que aquilo ali não é um lugar. Você é um consumidor, você pega ali e vai embora. Acabou, você não fica ali na estação de metrô 3, 4 horas conversando, jogando conversa fora, tomando cerveja, você não faz isso. Não é isso que tem a objetividade do futebol moderno. O futebol moderno é você acabar com o futebol popular, como o futebol entretenimento, da maneira saudável, da maneira de descontração, da maneira de você acompanhar seu time por amor, e você ser transformado num cliente. Um cara que você chega no estádio, você consome a comida do estádio, você compra caro o ingresso do estádio, você compra a camisa do time, você grita gol ali dentro, e acabou. Você não fica mais nos arredores do estádio, você não senta mais pra comer um podrão depois do jogo, que pra mim é a melhor sensação do mundo, seu time ganhar, você saiu do estádio e comer um podrão. Ou então o ritual do pré-jogo, que é o quê? A galera se reunir na frente do estádio, começar a tocar música do time pra poder fazer aquele esquenta, pra quando você entrar no estádio, você já entrar hypado no talo pra poder torcer. Eles estão arenizando cada vez mais os estádios, tá acabando as gerais, tá acabando os setores populares, os ingressos mais baratos por jogos estão sendo R$70, que é quase um décimo de um salário mínimo. A camisa dos times estão saindo R$250. Isso é você transformar o futebol no futebol moderno. É você transformar o futebol num negócio, onde as cifras de lucro importam muito mais do que o esporte em si. Você vender um jogador de sensação do seu clube, como por exemplo o Gerson, é melhor porque vai aliviar os cofres do clube. Ao invés de você tentar preservar o Gerson, é você tentar entender que é uma situação de pandemia, que não é normal. Você tá vendo agora? Não é normal. E você não vai conseguir passar isso pulando etapa. Você tem que passar por todas as etapas antes de você sair dela. Os caras do Flamengo colocaram o orçamento do Flamengo em 900 milhões. Porra, isso é quase 1 bilhão. Por quê? Porque acha que tá bom. Eu quero lucrar. Eu quero que o Flamengo lucre antes de conseguir os negócios. Não é que o Flamengo, a venda do Gerson, não é que, tá precisando muito de dinheiro. Porque a gente já entendeu aqui no futebol brasileiro que as dívidas sempre são perdoadas. Quando elas não são perdoadas, elas acontecem dessa maneira de, vou postergar. Mas agora a FIFA tá cobrando. Por que a FIFA tá cobrando e tá querendo rebaixar time que deve? Pra poder acelerar esse processo de transformar o futebol num negócio. A FIFA nunca se importou dos caras dever. Do nada ela chega, quem tiver devendo vai ser rebaixado. Por que você acha que ela fez isso? Para poder incentivar com que os empresários comprem os clubes. Que os clubes comecem a tentar se livrar dessa dívida, para não perder ponto, para não perder esportivamente, não perder patrocínio e nome, e acabe aderindo ao torcedor SA ou ao clube SA. Não, ele tem toda a razão. É um conjunto de normas para poder tirar a população mais carente, mais debilitada, sem tantas condições de ir a um estádio, do próprio estádio. Isso é o futebol moderno. Então quando você vai bostear no Facebook comentando Não é o futebol moderno, chega de mimimi, ele tá muito bem de não fazer isso. Não é isso você ser contra o futebol moderno, cara. Você ser contra o futebol moderno é você apoiar que o torcedor pobre consiga ir no estádio. É você apoiar que clube de futebol não é empresa. Você não vai lucrar com o clube de futebol aqui no Brasil porque ele é uma sociedade esportiva. Ele é uma agremiação com sócios e com presidentes eleitos pelos sócios. Esse é o futebol no Brasil e se Deus quiser vai ser para sempre. Amém, irmão. Isso é você ser contra o futebol moderno. Você ser contra essas práticas. Essas práticas que excluem o torcedor, que transformam o torcedor em sócio. Se você não é sócio, você não é torcedor. Se você não é sócio, você não entra no estádio. E aí você vai ver a mensalidade do sócio, são valores exorbitantes. Mas tem as camadas populares lá que eles cobram R$30. Umas pessoas, R$30 é muito dinheiro. Não é isso que tem que acontecer. Então é isso você ser contra o futebol moderno. É você cada vez mais separar o público dos jogadores, você separar o público do time, você fazer com que a pessoa, o torcedor, não se sinta mais querido pelo time e não se sinta mais pertencente àquele time.
Isso é você ser contra o futebol moderno. Você ser contra tudo isso que eu acabei de citar. Você não colocar o lucro acima do esporte. Então pense duas vezes antes de você chegar e ficar bocheando aí na internet. Por exemplo, aconteceu essa semana que a UEFA negou colocar as cores do arco-íris no estádio. O que teve de gente comentando? Pega de mimimi, com não ao futebol moderno. Isso não é futebol moderno. Isso não é futebol moderno. Não é. E você só tá passando vergonha, velho. E pior, tem mais idiotas como você que acha que tá certo e não tá. Não é isso ser contra o futebol moderno. Não é. Realmente não é. Porque o futebol moderno é tudo isso que eu acabei de citar. E eu sou contra o futebol moderno justamente por isso. Ser contra o futebol moderno é você ser contra destruírem o que o futebol significa para muita gente no Brasil. Que é o quê? Uma felicidade, uma válvula de escape, uma religião, um momento que vai além do lazer, que vai pegar no fundo da sua alma com a sua paixão. Isso assim é ser contra o futebol moderno. Goddamn right. Bom, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês concordem comigo. Se você não concorda, foda-se. Se gostou, curte, comenta, compartilha, que vocês ajudam demais. Se inscreve no canal também, se você não é inscrito. É isso, gente. Beijo no coração e até a próxima. Tchau.